Sabia que muitas vezes a gente está sentado na cadeira da vítima, do vitimismo, e não quer levantar? Sabia disso? Ela vai explicar isso e muito mais, ninguém melhor do que ela. No quadro Pergunte Especialista, a doutora Roberta Galvani, psicóloga, o tema vitimismo. Conhece alguém? Ou você mesmo? Ai, meu Deus, vem comigo tomar esse café. Bom dia! Que alegria ter você aqui. Como é bom estar aqui, né? E esse tema, só temão. Só temão, nossa. Porque o vitimismo, vê se me corrige, às vezes a pessoa não percebe que está nele. Vanessa, né? Bom dia a todos. E acho que todos nós já tivemos aí, em algum momento da nossa vida, no papel de vítima. E às vezes ainda vamos estar, né? Porque às vezes a gente não está preparados para enfrentar o mundo ou enfrentar as relações mais desafiadoras e principalmente o que a gente chama das mentes predadoras, né? Então, assim, o que é uma pessoa vítima? Que ela foi lesada em algum aspecto da sua vida física, mental, né, sofreu algum tipo de abuso ou de distrato, gente, de 0 a 100. Então, existem você ser vítima nos mais leves casos, até nos casos mais hediondos. Qual que é a diferença para o vitimismo, né? Que eu acho que as pessoas devem se perguntar assim, né? Mas então eu não posso ser vítima? Olha, ser vítima... A gente não escolhe, né? Às vezes, então. Aí o vitimismo... ele gera uma conexão com esse lugar e ele não sai dali. Essa pessoa que fica sempre no lugar da vítima, vamos pensar, toda vez que a gente se relacionar em 2, 3 grupos, em família, pais, filhos, marido, mulher, namorado, amigos, sempre na relação, eu vou ter um lugar nesse sistema. Então, todo grupo, cada um tem um lugar. Então, tem aquele que lidera, tem aquele que é mais predador, tem aquele que é mais empático, tem aquele que sempre coloca a cabeça para ser cortada. Tem aquele que é o bode expiatório. Então, assim, existem algumas pessoas que estão sempre nesse lugar de coitada, de vítima. E existem as pessoas que elas são fortes, estão na luta, estão na lida. E o que acontece? Diante de situações de pessoas espertalhonas, de pessoas que muitas vezes são perversas. Então, tá aí um tema para outro momento, né? Assim, a perversão existe, que é um deslocamento de prazer. Então, eu posso estar casada ou me relacionar com pai, com mãe, com irmãos que sentem prazer em causar um certo desconforto em mim. Então, às vezes, eu sou sempre vítima de uma piadinha, eu sou vítima, né, de levar a conta do erro da casa. Ah, foi o fulano, foi o Zé, né? É o Zé, né? É sempre o Zé que é culpado, ou a Maria que é culpada. Então, às vezes, a pessoa pega esse lugar e ela caminha a vida inteira ouvindo que a culpa foi dela. E aí ela fica naquele lugar ali, porque ela também não busca autoconhecimento, né? Sim. Ela não busca entender o lugar dela no mundo. Então, percebe que eu posso ser vítima dessas pessoas, mesmo sendo uma pessoa desenvolvida. Por exemplo, Roberta, você, né, se desenvolve há tanto tempo, você já foi vítima várias vezes. Sim. E querendo acreditar, porque a gente quer acreditar que as relações são genuínas. Sempre. Então, por exemplo, você faz amizade com uma pessoa, a pessoa faz amizade com você, e ela é muito perfeita. Ela é uma pessoa bacana. Até que você percebe que você estava sendo usada, né? Que você só fazia sentido se entregasse para essa pessoa o que ela queria. Então, essa pessoa, num primeiro momento, gente, ela se mostrou perfeita. Ela estava ali, era companheira, era companheiro, tem o primeiro ano, o segundo ano de vida perfeito. Né? Nossa, é a minha melhor amiga, meu melhor amigo. Aí você conta a vida inteira para a pessoa, passa a senha do cartão para ela. Né? E isso aí, quem já passou estelionatário pela vida, quem já levou rasteira de amigo, de amiga, mesmo sendo inteligente,
Quem é que não quer ter um amigo legal, uma amiga legal? Quem não quer ter um companheiro legal, aquele amor perfeito, né? Eu ouço assim no consultório, nossa, tá dando até medo, porque tá perfeito demais. Agora, a gente pode ser vítima, né? Quando é que a gente vai sucumbir? Quando a gente estiver fragilizada, quando a gente souber que isso, imagina, as pessoas são boas. Né? Se eu acreditar que todo mundo é sempre bom, eu sou uma presa fácil. Agora, se eu quiser ter, né, relações genuínas, eu preciso construir na confiança, eu preciso estar no jogo. Vamos pensar assim? Tá. Sabendo que a pessoa às vezes vai dar sinais, e aí eu preciso saber quem eu sou, ler esses sinais. É aquela historinha, né, Vanessa? A gente sabe mais de Pedro quando Pedro fala de Paulo do que de Paulo. Então, toda pessoa que chega contando algo para você, se colocando no papel de vítima, ela está sendo vitimista. Vou dar um exemplo para todo mundo saber, assim. Nossa, a professora acabou comigo na sala de aula só porque eu levantei. Acredita, mãe? Eu vou pegar essa... Amanhã eu tô na desse porta fulaninho, da escola, né? Amanhã eu tô Como na assim porta você da foi escola? advertido por isso, né? É. Então, assim, aí outro termo, a professora que me reprovou, mãe, ela não gosta de mim. Ela ela me persegue. Então, assim, eu não vou dizer que isso não existe, porque lembra que eu disse para ti que existem sim, existem professores perversos, viu, gente? Existe. Então, aquele professor que adora deixar o aluno encabulado, que expõe o aluno em sala de aula, que fala o que não deveria para o aluno, que expõe a nota do aluno, que fala, né, que sugere que o aluno, né, tem um dado retardo ou tem um comportamento, quer dizer, isso é abusivo, isso não é um comportamento de uma pessoa saudável, de um adulto saudável, né? Porém, se o aluno, se a mãe, ou se nessa relação você se colocar como vítima, você vai ser uma eterna vítima. Agora, se você se fortalece, se levanta, vai atrás dos seus direitos e também vai pensar se você quer estar com essa pessoa. Às vezes não dá para escolher, por exemplo, às vezes você tem que lidar com uma pessoa assim, dentro de uma sala de aula e dentro do trabalho. Tá? Então, tem pessoas que são vítimas no trabalho. Tem. Elas são os bodes expiatórios. Depois aí você vai pesquisar no Google, no dicionário nosso de cada dia. E o que é o bode expiatório? É aquele que pega todo o lixo da casa. É aquele que é o problema da família, é aquele que é o problema da empresa. Mas ele recebe o lixo de todos, porque todos têm déficit, todos têm lixo, né? Então, se eu tenho lá um filho problema, onde está esse pai e essa mãe? Onde está aí o problema desse pai e dessa mãe? Não, é o menino, é a menina que é o problema. Então, o pai e a mãe são vítimas de quem? Do menino? Da criança, né? Que a criança é um capeta, né? Assim, a criança não para. Eu falo para ele, ele não para. Mas pai, mãe, vocês estão sendo vítimas de uma criança de 2 anos, 3 anos, 4 anos. O que está faltando para você, pai e mãe, né? Sair desse papel de... Então, são nuances. Você consegue perceber que são nuances, né? Assim... uma mãe, por exemplo, que levou um filho na terapia. A minha filha está muito birrenta, minha filha não está querendo fazer nada na escola, não quer me obedecer, levou na terapia. Uhum. Aí a psicóloga disse, mãe, e a senhora, o que tem feito para que a sua filha está chamando atenção? A senhora está sendo vítima dela, por quê? Então aí, às vezes, a mãe nem volta mais. Ai, não gostei dela. E às vezes esse é o clássico papel de vitimismo. Pode-se colocar também para mulheres que acham que os maridos são seus verdadeiros algozes, né? Que às vezes são, viu, gente? Que tem de casal, tem de tudo. E tem aquele que está sofrendo também, né? Companheira na mão de companheira. Uhum. E companheiro na mão de companheiro. Então, aqui nós não estamos falando de sexo. Sim. Nós estamos falando de pessoas, relacionamento, de cérebros, de crianças, de adolescentes e de adultos. Então, a criança,
ela pode aprender, sim, a manipular logo ali no berço, o nenenzinho. O choro para poder pegar colo é o primeiro. Né? E aí, às vezes, fica difícil de você saber, assim, né, quem que é quem. Porque, lembra da conversa, né? O vitimista, ele chega contando, assim, que estão acabando com ele, ele chega demonstrando um sofrimento. E, às vezes, ele está sofrendo mesmo. Então, é uma linha muito tênue que profissionais preparados, né? Então, psicólogos, médicos, vão ter que ter o quê? Uma neutralidade muito grande para separar o que é dessa pessoa, que é um terreno frágil, que é uma falta de caráter, às vezes, é um caráter duvidoso, não quer fazer o esforço necessário para tirar o 10 na prova. E aí, ao ser pego colando, isso é um caráter duvidoso. Sim. Ele vai dizer que foi perseguição, porque todo mundo estava colando, porque só pegaram ele. Né? Então, assim, é isso. Com relação a tudo, né? São nuances muito pequenas. Por exemplo, a minha mãe acabou comigo porque eu não coloquei comida para o cachorro. Você acredita? Eu fiquei muito mal, chorei. E isso pode ter sido um grau de sofrimento de fato. Porém, ficar nesse lugar. Aí você tem que fazer as perguntas, né? Mas de quem é o cachorro? Não, o cachorro é meu. E de quem era a responsabilidade de pôr comida e água para esse cachorro? Porque senão ele vai morrer. Era minha. Então, essa parte não tem discussão, né? Você foi irresponsável. Agora, vamos separar a parte do outro, né? Da sua mãe, do seu pai, do seu marido, esposa. Ele gritou, ela gritou comigo, ela ficou brava. Foi um descontrole dela. Ela não falou de forma adequada. Mas vamos combinar que tem hora que cansa, tem limite, né? Não tem, gente? Pra todo mundo, né? Tem limite. Então, assim, você que já foi vítima, você precisa se preparar para ser menos vítima das situações possíveis. E isso a gente se prepara com conhecimento, com consciência, com autorregulação emocional, né? Porque se a gente for desregulado, vamos pensar lá o divertidamente. Sim. Se a gente se desregular, a gente começa a pensar um monte de besteira. E vem de avalanche, né? Os pensamentos disfuncionais, as crenças disfuncionais dessa desregulação emocional torna você insensata, impulsiva. Aí você piora aí você piora tudo, né? Porque aí você vai virar vítima categoricamente. Né? Então, vamos pensar no que aconteceu aí com o Pablo Marçal e da Athena. Sim. Quem foi vítima de quem, hein? Não vamos falar de política, mas de comportamento, né? Não, aí eu vi um comentário aqui que diz assim, que existe o irritante e o irritado. Né? Nós vimos aí... Um irritante que tocou no irritado. Vamos pensar, né? Você que está ouvindo a gente aí. Qual é o dia que alguém não te faz uma irritação? Qual? Né? Qual é o período do dia? Qual é a hora do dia? A hora, né? Então, que assim, esse período chegar, eu vou fazer. Né? Então, assim, pessoas... O telemarketing nos liga o tempo inteiro, né? Vamos ser bem leve. Os nossos filhos, às vezes que você fala, chegou a hora de acordar, não acorda. No trânsito, quando você é cortado, ou a pessoa não vai. Ou você chega no trabalho e aquilo tudo que é trabalho fácil foi passado para alguém. Chega só o trabalho difícil para você, porque você desenrola. E aí depois os louros vai para todo mundo. Então você vai ficando um pouco cansado de uma determinada situação da vida. Se você for perder, né, o seu controle, o seu autocontrole, essa desregulação emocional, fizer com que você tenha comportamentos disfuncionais, você está muito menos preparado. Muito menos preparado para a vida. Então, o meu amiguinho puxou meu cabelo, mexeu comigo, eu dei um soco nele. E eu sei que tem pais que falam assim, dá mesmo, que é para ele aprender a não mexer em você. Chega um certo momento que a pessoa vai perder o controle, porque o outro que vai testando, né? Isso vai testando, que se a pessoa não revidar, o amigo da pessoa vai lá e revida, com gosto. E aí um monte de gente fica torcendo
e fica sorrindo porque fulano mereceu. Então, assim, tem situações e situações, mas o maior propósito, acho que da nossa discussão aqui do vitimismo, é que o vitimismo é um adoecimento. Eu só quero entender o seguinte, Rô, a pessoa ela não entende que ela está nesse lugar. Por exemplo, existem pessoas que não têm condições de entender. Vamos pegar uma pessoa que ela tem uma desestruturação mental. Isso, tá. Ela é uma pessoa que não consegue lidar. Vamos pegar uma criança que é abordada por um pedófilo. E ela estava brincando na rua, o tio ofereceu um pirulito, ela foi vítima. E ela vai continuar sendo vítima até tirarem ela dessa situação. Sim. Então, nós estamos falando que existem pessoas que são desprovidas psicologicamente e fisicamente de se defenderem. Então, elas vão ser sempre vítimas, ou elas vão ser mais vítimas. Então, quando você pega uma criança que não consegue lidar com, né, enfrentar, quando você pega uma pessoa que ela tem alguma deficiência mental ou algum transtorno de personalidade, as mentes predadoras, os psicopatas de vários graus, né, pode até ser um leve, né? Em todo lugar tem isso, gente. Dentro da nossa casa tem pessoas assim. O psicopata, ele não tem empatia. Ele não aprendeu e não tem condições de ter empatia. Os narcisistas, eles têm condição de aprender, mas não aprendem, não querem, porque eles sempre se colocam na frente de qualquer coisa, de qualquer prazer e de qualquer situação. E aí o outro sempre é culpado, porque ele não aguenta o tranco, ele é que é fraco. Né? Você é que não dá conta, né? Assim, a vida só é dura para quem é mole. Então, tem que separar. Não é tudo colocado no mesmo saco. Existem pessoas que são vítimas, porque elas não têm estrutura, e tem pessoas que estão, né, procurando pessoas assim para fazer de vítima. Agora, mas me corrige, para a gente falar algo pro pessoal lá de casa. Vou dar um exemplo, tá? Essa mulher foi traída. Ela foi traída e ela se sentiu lesada porque ela não só foi traída, como ele falou que vai largar ela, ele deixou ela com as 2 crianças, né? Eu tô criando aqui. E é um fato muito comum. Muito comum. E financeiramente aquilo que os 2 tinham construído juntos, ele pegou e desapareceu na terra e largou ela sozinha. Ela foi vítima. Foi vítima. A gente sabe que ela foi, certo? E eu entendo essa dor. Assim, eu compreendo e aceito. Mas permanecer nesse lugar faz dela um vitimismo? Vamos falar de comportamentos para quem está nos ouvindo compreender, né? Essa mulher, ela não faz um boletim de ocorrência. Que ela deveria fazer um boletim de ocorrência. Ela foi lesada. Ela deveria entrar na justiça, né, pedindo, sim, porque se os filhos ficaram com ela, né, ela tem direito a uma ajuda, a um auxílio, a uma pensão. Então, existem órgãos hoje, e a gente sabe que uns são melhores do que os outros em cada lugar, né, gente? Então, tem postinho de saúde, tem defensoria pública que funciona muito bem num lugar e não funciona no outro. Mas a gente tem que correr atrás. Sim. Então, por exemplo, muitas mulheres ou muitas pessoas dizem assim, eu não quero mexer com isso. Pode ser por medo de vir retaliação pior. A pessoa, né, o outro pode ser bandido, sem dó nem pena, nem piedade. Pode ser um perverso, existem diferenças, né? Tem o bandido, gente, que é bonzinho, né, tem bandido bonzinho. Ele só é mau caráter, mas ele não vai sentir prazer em fazer você sofrer. O bandido perverso é aquele que, além de te roubar, ele sente prazer em tirar tudo de você, tua dignidade, as partes do seu corpo, a sua honra, a sua moral, e ele lesa. Então, isso chama deslocamento de prazer. E pessoas fazem isso em vários níveis. Às vezes, esse marido não deixou a mulher sem nada, né? Deixou a casa,
casa, dá uma pensão, mas ele pode ser perverso e aí ele começa a fazer terrorismo, ele começa a colocar as crianças em risco, ele começa a fazer alienação parental. Então, essa mulher que recebe pensão, que ficou com a casa, com o carro, ela precisa enfrentar isso. É muito difícil, porque entende que existe uma manipulação, Sim. existe uma maquiagem em várias situações. Então, a gente não tem que condenar a pessoa vítima e muito menos acudir o vitimista. Tá. Né? Existe a situação onde a pessoa foi lesada e a ideia da terapia, de medicações, porque às vezes as pessoas estão tão fragilizadas que se for somente para a terapia, é igual quando uma pessoa está afogando. Você vai ensinar ela a nadar? Não tem como. Então, assim, olha, a senhora tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que ir atrás do seu direito. Ela não consegue nem levantar da cama. Ela está com depressão. E ela oscila entre depressão e ansiedade, ataque de pânico. Porque ela tem uma mente mais comprometida limbicamente, ela é menos fria. E é por isso que muitas vezes as pessoas, né, se questionam assim, por que psicopata dá certo na sociedade? Por que o fulaninho sai bem das situações, sai de cabeça erguida? Porque não sente, não tem empatia. Nem pelos filhos. Por ninguém. É né? falso, é fake, né? A pessoa faz uma máscara. E existem pessoas assim dentro das nossas casas, nas nossas famílias, nossos vizinhos, nas nossas empresas, nas igrejas. Então, não seja vítima. E se for vítima, enfrente para sair desse lugar. Você sabe que eu ficaria mais, né? Já acabou, né? Também não para de falar, pessoa. Meu Deus. Rô, só para encerrar. Quem está nos assistindo, eu sei que está sentado no sofá, talvez está se identificando ou conhece alguém. Primeiro passo, buscar ajuda. Buscar ajuda profissional. Profissional. Tá? Que é o quê? Que é uma defensoria pública, que é um advogado, um psicólogo, um médico, que seja no postinho, no clínica, né? Consiga dinheiro para isso e se trate para sair desse lugar. Ó, se por acaso você tem uma pergunta sua, pessoal, e você quer fazer, manda no Instagram da doutora Roberta, tá aí o Instagram dela, tá aí embaixo para você, Roberta Galvani Carvalho, tá aí, tá bom? Ela responde direct, ela é super ativa nas redes sociais e eu amei. Menina do céu. Um tema, não, um tema difícil. Uma série. É um tema difícil. Quem nunca caiu, hein? Ops, quem? Eu amo quando você vem. Eu também. Eu amo.